Nós começamos em 95. Né? Windows era 95, né? Só pra gente ter uma noção, né, cara? Olha só. Tá? Então, assim, pouca gente usava o Windows ainda. Né? Porque o Windows era muito pesado. Eu lembro que a primeira versão do Windows, né? Eu não lembro bem que ano era, não sei se início dos anos 90, tá? A gente colocou numa máquina para testar, né? Para brincar, né? Tá? Já com mouse e tal, mas ele não era útil. O Windows começou a ficar realmente popular a partir da versão 3.1 tá? Dele, né? Então, ali por volta de 93, 94, né? Não, um pouco antes, 92 por aí, tá? E dali em diante é que ele começou a se popularizar. E evoluir. Tá? 95 já era uma evolução, né? Daí tinha trabalhar em rede, trabalhar né, de forma colaborativa, né? Esses termos aí a gente não tinha, tá? Era o microcomputador era trabalho estanques, assim, né? Você podia trazer algum dado de algum lugar, trabalhava nele e devolvia via algum drive. Impresso ou algum outro drive. Era a época das impressoras. Sim, né? sim. Aquelas impressoras, como é que falava? As matriciais. Matriciais. Nossa, aquele barulhinho, né? Então foi esse início aí, né? O início de todo mundo aí, né? Começou aonde daí em que lugar que era a ProWay? Porque hoje a gente sabe que é um prédio, né, belíssimo ali, o Tarumã Office, né? Em 95, a primeira sede foi no edifício Hering, aí na Rua 15. Olha, que legal. Tá? A gente começou ali com 2 salas já inicialmente, né? Uma sala de trabalho e uma sala de treinamento. Tá? E foi agosto de 95. Já com computadores que na época a gente tinha contatos lá com o pessoal da IBM, a gente trouxe computadores de IBM. Que era bons. E uma proposta diferente já, né? A gente começou trazendo cursos intensivos. Né? Então, assim, o que tinha aí no mercado, né? A maior parte das empresas, elas ofereciam cursos de 1 ano e meio de duração, que você fazia a matrícula e fazia 2, 3 vezes na semana. A gente veio com uma proposta de curso de 1 semana, 2 semanas. Legal. 4 horas por dia, né? Manhã, à tarde ou à noite, tá? Claro que inicialmente mais à noite, e trazendo também títulos que não tinha por aqui. Tá? Então a gente foi assim pioneiro no Delphi, por exemplo, que é uma linguagem de programação, né? Claro, os cursos básicos também, cursos na área gráfica, né? Então tudo isso nós fomos assim... E era tu... Ou tu já conseguiu encontrar professores, né? Porque imagina, né? A gente está falando de uma época que a própria procura já era, digamos, um pouco mais baixa do que se a gente comparar com hoje, né? E aí, por consequência, os professores também eram em menor números, né? Era difícil, tá? Eu vou desligar meu celular, tá? Não, fica à vontade. No ar. Exatamente, fica à vontade. Porque... Coisas da tecnologia, né, Sérgio? É isso aí. Tá perturbando aqui. Não, fica tranquilo. Desligar. Falando em Apple aí, ó, o Apple tá apitando. Pronto. Fechou. Esse não toca mais. E aí, cara, começou só tu ou tu já conseguiu encontrar parceiros para também dar aulas? Eu, na época, né, a gente começou a ProWay, eu e o Ronei Cascais, né, foi meu sócio aí por 18 anos, foi sócio até 2013, né, até 10, 11 anos atrás. E o Ronei era um cara, ele era muito... Eu sempre tive uma visão mais administrativa, apesar de também ter o conhecimento técnico e pedagógico, didático, né? Tá? E ele era mais técnico, tinha um conhecimento técnico muito bom. Vocês fizeram essa divisão assim? Ele foi meu gerente, na época meu primeiro gerente na área de tecnologia. Tá? Ele foi gerente de suporte e tecnologia na Artex. E daí, em 94, eu estava com um projeto lá, pronto, lá, né, plano de negócio e tal, para criar a ProWay. Tá? E isso por quê? Né? Na Hering, a Hering estava numa época de terceirizar atividades. Né? Terceiriza, outsource e tal. E daí eu vi aquilo ali uma oportunidade. Sim, né? eu posso deixar de ser, né, um funcionário para ser um prestador de serviço da Hering, e aí eu acabo tendo liberdade de prestar serviço para outras empresas também, né? Exato. Então, assim, né, André, quando se fala hoje em empreender, você tem uma rede, né, enfim, né, de ajuda, aí, de guarda-chuvas, né, que te apoiam, né? Você leva isso para 30 anos atrás, não tinha nada disso. Né? Quer dizer, se quer arriscar, vai. Se der errado, tá ferrado. Por tua conta e risco.
Tá? E eu, assim, eu estava na Hering, eu já tinha um cargo bom lá, gerenciava uma área, gerenciava uma equipe. Né? O risco era muito alto. Muito maior que hoje. Inclusive, para quem que eu falasse aquilo, né? Porque se eu desse um passo em falso e tal, eu tive a ousadia de falar com o diretor lá, expor a ideia, ele aceitou, gostou. Primeiro falei com o meu gerente, daí falamos com o diretor, daí fizemos o plano. E no meio desse processo, né, de criar a empresa e tal, daí comecei a pensar no nome, né? O nome já veio ali, ProWay. Por que ProWay? Isso era uma pergunta que eu ia fazer. Isso já me perguntaram em outras oportunidades. Eu queria alguma coisa sonora, né? Achava bacana ali o Way, queria alguma coisa com Way, né? Tá? E daí veio de Professional Way, caminho profissional. Caminho profissional, forma profissional. A gente já juntou, já imaginava ali de fazer depois as propagandas usando a estrada, sim, né? E tal, siga essa trilha aqui que é do sucesso. A gente usou muito isso ali nos primeiros anos. E tu foi muito feliz, né, cara? Porque hoje é um nome muito sonoro, né? Principalmente hoje, né? Porque muitas coisas estão mudando muito pro inglês, né? Assim, a gente vive hoje uma língua quase que mesclada, né? Então, existe principalmente aí no marketing digital, na área da tecnologia, muitos termos em inglês, né? E ProWay soa muito atual. Né? Por isso que eu digo, tu foi muito feliz, porque talvez tu tivesse visto alguma coisa lá naquela época lá que fosse o termo bom para a época, mas às vezes poderia passar, e o ProWay ficou atemporal, né? Sim, eu lembro que a gente discutiu muito isso. Eu tinha o nome, eu já vim com ele, né? Daí o Ronei, inclusive, falou para mim: poxa, Tomil, mas por que a gente não usa aí a contração do nosso, né? A junção dos nossos dois nomes? Sim. Né? Alguma coisa... Tipo assim, que nem deu certo, né? Mas poderia não ter dado, que é o caso da Havan, né? Que daí é isso, né? Era o Hang, né? HA, e o Vanderlei, eu acho que era o Van, né? Que era o sócio dele. Mas, cara, a gente conhece muitas outras empresas que não deram certo nesse negócio de junção de nome, né? Ou então o clássico, né? As iniciais do nome, né? Tipo, se fosse assim, ST Treinamentos. Nossa, cara, é muito difícil de pegar, né? Quando siglas. Era um nome, quer dizer, o inglês na época, né? Ainda mais em tecnologia, ele sempre foi muito necessário, né? Você, inclusive, não tinha nada, os livros eram em inglês, né? Tinha que importar. Eu lembro que os primeiros livros aí que a gente usava para treinamento, mesmo ali quando começou a ProWay, a gente trazia os livros mais técnicos, né? E criava as apostilas, porque não dá para adotar o livro. Né? Hoje nós adotamos o próprio livro, lá, com material didático, né? Eletrônico, inclusive. Tá? Mas naquela época não.